Olá pessoal, vamos lá para a nossa primeira condição. Nossa primeira condição, como vocês conseguem ver aí na tela, é o AVC. A nossa proposta aqui é desmistificar os principais pontos do AVC e trazer aquilo que é importante para você, um pouco das perguntas dos nossos pacientes. Afinal, eu acredito que hoje é a doença que a gente mais atende dentro da reabilitação. Todo mundo conhece alguém, provavelmente, que já teve o AVC, se não tiver dentro da própria família, além de ser um receio, né? Principalmente quando a gente tem outras comorbidades, a gente vai falar um pouco sobre essa situação. Primeiro, o que é esse tal desse AVC? Né? É uma sigla que significa o acidente vascular cerebral. Então, como o próprio nome diz, a gente tem um machucado que tem origem em um problema nos vasos do cérebro. A gente vai ter vários problemas que podem causar esse tipo de situação, mas vai gerar, em geral, um machucado no cérebro, e esse machucado que vai gerar os problemas, que vai resultar nos problemas que o AVC, que a gente tanto vê dentro do AVC, tá bom? Tô divulgando um pouquinho dos nossos resultados de forma bem rápida de uma pesquisa que eu fiz na sala de situação aqui em Brasília. Afinal, um dos nossos projetos aqui é tentar fortalecer um pouco da situação em Brasília. Pra vocês terem uma noção, a gente teve nos últimos 11 anos mais de 19 mil casos. Resultados preliminares a gente vê aqui da sala de situação, mais de 1.500 em média, todos os anos, novos AVCs. Pacientes são internados, olha isso, são internados com o código, né, o CID, que a gente chama de I64. Além disso, a gente tem uma incidência de 53,6, é mais ou menos aquilo que a gente tem. Para vocês terem uma noção, o que significa esse nome, doutor, esse número? Significa que a gente tem uma grande frequência de pacientes com esse tipo de doença, tá bom? E além disso, a gente fica em média 11 dias. Eu coloquei essas informações, primeiro para que vocês saibam algumas questões que são extremamente importantes. Muita gente tem AVC, isso é muito relevante. Muita gente tem AVC e repete o AVC. E além disso, a gente tem uma situação que é desagradável, que são 11 dias de internação, principalmente nos ambientes de hospital público, mas também nos particulares. 11 dias é algo que muda muito a vida de uma pessoa, e a gente precisa entender como lidar, quais os sentimentos, os confrontos que a gente tem que enfrentar nessa situação. Quais são as palavras que são importantes? Eu vou tentar sempre trazer alguns termos que às vezes geram dúvidas nos pacientes e às vezes ficam ouvindo aquela visita, aquele momento assim que o médico está conversando e não entende o que isso significa. Por exemplo, isquemia, né? Um evento isquêmico ou AVC-I, o AVC que é do tipo isquêmico. O que significa? O que esse isquêmico significa, doutor? Na verdade, significa basicamente um tampão, né, dentro do vaso que impediu o sangue de chegar a uma área específica do cérebro. Então qualquer coisa que obstrua o sangue que antes estava fluindo normalmente como um rio, ele às vezes entra uma pedra ali no meio do caminho, que isso pode ser um coágulo, pode ser um pedacinho de alguma, a gente chama de êmbolo, né, um pedacinho de outro lugar que veio parar lá no cérebro. Isso machuca o cérebro, aquela região, através de tapar, ou seja, não permitir mais que aquele fluxo que antes era contínuo chegue naquela situação. Em microvasos muitas vezes, ou em vasos maiores, como a gente consegue ver com frequência. E o hemorrágico, o AVC-H, né, o AVC hemorrágico, a gente tem, diferente de um tampão, né, diferente de uma obstrução, de um fechamento daqueles vasos, a gente tem agora um extravasamento, ou seja, algum vasinho lá no cérebro rompeu e o sangue que era para dar dentro dos vasos saiu sob pressão, machucando tudo no local que aconteceu. Então, aquele extravasamento sob pressão faz com que você sinta com que o que antes, um espaço que antes não era para existir, ele passe a existir e aquele sangue começa a pressionar as regiões ao redor e fazem com que aquela região se machuque, porque é como se você estivesse apertando o cérebro em alguns lugares. Ok? Outros termos que eu acho que são de relevância aqui para a gente entender são as localizações, né? Então deve-se ouvir muito a respeito de frontal, temporal, occipital, parietal, tronco, cerebelo. O que significa isso, doutor? E aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo para que vocês vejam como funciona o cérebro. Isso aqui é só uma esponjinha, mas vocês conseguem ver que o cérebro ele não é como uma bola, ele não é todo igual, ele tem regiões diferentes das outras. A região frontal
ela é a parte que fica mais à frente do nosso cérebro, nessa região aqui. Região temporal, região parietal, região occipital. Então a gente consegue visualizar, aqui abaixo tem outras, eu não tenho o desenhozinho aqui, mas aqui abaixo nós temos outras estruturas como tronco, cerebelo, ou seja, nada mais são do que regiões. Eu espero que tenha ficado claro para que você consiga compreender mais ou menos esses termos, ok? Ah, uma coisa relevante, geralmente vocês vão enxergar isso nos exames de imagem. Então, observem para que vocês entendam. Cada machucado em cada área do cérebro significa como num mapa, né? Nenhum povo é igual, nenhuma região é igual, nenhuma floresta é igual, fauna, flora, nada disso é igual. Então, o cérebro funciona da mesma maneira. Se você teve um AVC, mas eu tive um AVC e eu não tive nada do que aquele outro paciente teve. Muito provavelmente porque as regiões foram diferentes, tudo bem? E a gente geralmente visualiza isso nos exames de imagem. Vamos lá. Primeira impressão, eu queria falar um pouco sobre um momento extremamente importante na vida de um paciente, que é o momento em que você descobre que você está com um AVC, que você teve aquela situação, aquela afecção. Quais são os sentimentos que passam na cabeça de um paciente? Então, assim, eu converso muito com eles e eu queria conversar com vocês sobre a experiência de várias pessoas para que a gente consiga lidar da melhor maneira sobre esses sentimentos. Primeiro, em alguns pacientes vem o sentimento de culpa. Culpa por quê? Porque o AVC ele tem fatores de risco. E muitos desses fatores de risco são associados a atitudes como tabagismo, como obesidade, como má alimentação, sedentarismo. E isso, uma dificuldade, na verdade, em tomar os remédios da maneira correta. Então isso faz com que o paciente muitas vezes acredite que ele é o culpado daquilo que está acontecendo. Uma questão que a gente sempre conversa é que a culpa ela não ajuda em nada na recuperação. Ela não pode ser um impeditivo para os pacientes que estão tentando se recuperar. No entanto, a raiz, que é a questão de você observar o problema, pode fazer com que você mude o seu estilo de vida. E quem sabe evite um segundo episódio. Então, lide dessa maneira, transforme esse sentimento numa força para que você mude a sua realidade. Outro sentimento muito comum é o medo. O medo diante do quê? Primeiro, é uma situação completamente desconhecida. Quem é que consegue prever como seria se você parasse de conseguir se movimentar de um lado do seu corpo? Se você perdesse alguns sentidos, ou se você de repente não se lembrasse mais de algumas coisas. Isso é algo extremamente desconhecido e que gera muito medo dentro do paciente. Outra questão que gera muito medo na vida do paciente é a questão da dependência. Porque muitos pacientes, eles estão acostumados a basicamente não dependerem de ninguém, fazer todas as coisas sozinhos. E de repente eles se veem precisando de ajuda para tomar banho, ajuda para ir ao banheiro, ajuda às vezes para tomar os remédios. Isso é extremamente frustrante. E muitas vezes eu coloco essa questão do medo porque é o medo de até quando eu vou continuar desse jeito? Será que eu vou melhorar? E muitas vezes a questão dos próximos passos. Então, como vai ser essa realidade, essa nova situação na minha vida, esse novo significado que eu estou tentando entender? E além disso, existe sim o sentimento de dor. Todos esses sentimentos, eles passam, eu estou colocando aqueles sentimentos mais negativos para tentar ajudar um pouco cada paciente a compreender como lidar com ele. Porque a dor ela pode ser física, mental ou até emocional. E eu ainda acrescentaria a dor espiritual, que é algo que a gente tem tentado abordar dentro da medicina, mas vai ficar para um outro vídeo. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da dor, que muitas vezes elas se misturam a dor física, mental e emocional. E esse sentimento é extremamente importante, que você consiga separar as coisas, e isso através da psicologia, através de muitas conversas, através do autoconhecimento, através de conversas com toda a equipe, você vai descobrir aos poucos. Porque na situação física você tem tratamentos específicos, assim como na mental e também na emocional. Extremamente relevante que você consiga diferenciar todas essas questões, né? E aí o que acontece? Geralmente, esses pacientes chegam para a gente com algumas características, com algumas mudanças que são muito naturais de acontecerem, muito comuns, na verdade, de acontecerem no paciente que teve o AVC.
Quais são essas situações? A perda da fala, a incapacidade tanto de entender quanto de se expressar, a tontura e o desequilíbrio, o paciente pode vir acamado, a perda cognitiva, e ela pode ser de várias maneiras, mas ela se expressa muito na mudança do sujeito, né, da pessoa de ser, o jeito dela ser. Então ela pode vir através de uma perda de memória, um humor, um pensamento, uma mudança que mude, que na verdade transforme a maneira daquele paciente ser. Antes ele lembrava de algumas coisas e aquilo definia ele. Antes ele tinha um certo tipo de humor e às vezes ele muda, um paciente fica um pouco mais irritável, o paciente fica às vezes um pouco mais choroso, e além disso, o pensamento dele também muda, ele pode mudar, não todos os pacientes, na verdade a maior parte dos pacientes não tem todas essas afecções, não tem todas essas situações em um paciente só, mas muitos deles, eles têm características isoladas, pontos isolados que eu estou apresentando para vocês. E além disso, as famosas AVDs, que muitos pacientes devem ouvir, que são as atividades de vida diária, basicamente. Então, a perda de AVDs é basicamente você ter dificuldades para fazer as coisas que antes você fazia, como pegar um ônibus, como conversar de uma maneira mais simples com outra pessoa, como escrever, como você tentar mexer no celular, como você tomar banho, comer sozinho. Isso são atividades que você faz diariamente na sua vida. Essa perda, ela gera muitos impactos e a gente vai tentar te ajudar a entender melhor como funciona isso. Vamos lá. Como é que funciona o passo a passo, então? O paciente que tem um AVC, ele basicamente passa pelos sintomas iniciais. O passo 2 é procurar ajuda, geralmente ele vai ao pronto-socorro a partir do momento em que ele percebe alterações neurológicas. No passo 3 ele é feito o diagnóstico, é explicado do que se trata, tratamento inicial, que a cada caso é um caso, e a estabilização daquele paciente. O passo 4 será a avaliação especializada, geralmente aqui no Distrito Federal é feito por um neurologista, diferente de outros lugares, cujo fisiatra tem um papel muito importante. E além disso, o passo 5, que é a alta para a reabilitação ambulatorial ou hospitalar. Extremamente importante. Essa alta precisa ser direcionada e o paciente precisa continuar a reabilitação dentro das condições que ele foi avaliado dentro do hospital, tá bom? Por que é importante isso, doutor, para eu saber? Porque muitas vezes a gente tem um desconhecimento por parte do paciente, por parte do acompanhante e às vezes também por ser algo que não é tão conhecido por parte dos profissionais. Então é um elo, é uma ajuda. Doutor, eu gostaria de entender mais sobre a reabilitação, sobre essa maneira que vai acontecer após a saída. Busque ativamente, se você quiser, peça lá para o seu médico que às vezes não conhece tanto dentro da reabilitação, o que fazer naquela realidade, é de fora, não conhece o fluxo, peça para que ele entre em contato com a gente lá no Instagram, para que a gente possa ajudá-lo a explicar um pouco mais como funciona o fluxo dentro do Distrito Federal, tá ok? Extremamente importante, gente, é um entendimento, já é uma coisa que a gente faz dentro da reabilitação de maneira prática. O acompanhante faz parte da reabilitação. Tanto que no hospital de apoio, a gente não, na verdade, já colocou como quase prático, a não ser situações específicas, né, quase como obrigatório a presença de uma pessoa do lado daquele paciente. Por quê? Porque a pessoa, principalmente aquela pessoa que vai estar do lado dela na casa, quando ela estiver alta, é o aprendizado, às vezes o aprender a fazer um cateterismo, é aprender a fazer uma troca de curativo, tudo isso a gente vai falar um pouco mais para frente, e é extremamente importante que o acompanhante seja ouvido, que o acompanhante tenha também um cuidado psicológico para que ele consiga lidar. Por quê? Porque esse acompanhante também tem sentimentos. E esses sentimentos, eu vou colocar alguns dos mais comuns, a ansiedade, principalmente diante do que está acontecendo, para entender realmente qual é o motivo daquele seu paciente, daquele seu parente, daquela pessoa que está próximo de você estar daquele jeito. Aquela ansiedade sobre o que ele pode fazer, porque muitas vezes a impotência é um sentimento que gera muita ansiedade de entender se as coisas estão acontecendo, se está tudo sendo feito da melhor maneira possível, e também a questão da própria mudança no ritmo da própria vida, ou seja, aquela pessoa ela vai se tornar uma maneira, uma interação completamente diferente no mecanismo, na mecânica da sua vida. E você vai precisar se adaptar.
Você vislumbra isso, por mais que você não entenda o grau ou tanto que aquilo ali vai mudar, mas naturalmente você percebe que as coisas vão mudar dali para frente, e isso não significa para melhor ou para pior, significa que você simplesmente pode ficar um pouco assustado, um pouco ansioso. E além disso, alguns acompanhantes também têm um pouco de sentimento de culpa. Por quê? Porque primeiro, gostariam de ter feito algo antes, então a gente trabalha muito a questão preventiva, porque muitos pacientes, parei um lado do corpo e tal, e aí ficam 2, 3 dias, e às vezes poderiam ter melhorado antes, até procurarem um hospital, e além disso, sentir que não está preparado para aquele momento, naquela situação, porque tem filho, porque tem família, não tem condições financeiras. Gente, tudo isso passa na cabeça de um monte de gente, e a gente consegue te ajudar. Apesar de passar na sua cabeça, não significa que é a maneira com que você vai permanecer para o resto da vida. Você vai conseguir lidar com isso, se você permitir que a reabilitação ela te ajude nessa situação. Beleza, pessoal? Nós vamos parar por aqui. No próximo vídeo vamos falar um pouquinho mais sobre outras condições. Espero que vocês estejam aproveitando. Curtam, compartilhem, cliquem aí no sininho para acompanhar os nossos novos vídeos e espero que vocês estejam aproveitando muito. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.